neófitos e neófitas, colegas de profissão, sejam bem-vindos a mais uma Engenharia de Quinta. Eu sou o Léo Cantrell e aqui ao meu lado está a minha irmã, host, produtora, maquiadora, bonita, jogadora de videogame e tudo mais, Lia! Galera, estamos aqui para mais um programa e nesse programa a presença do engenheiro Hipólito. Hipólito, ele é mestre em estruturas de concreto, nossa, sabe uma coisa muito difícil, hein? Nossa, E pós-graduado em gestão de obras civis. E aí, Hipólito, tudo bom? Tudo ótimo, e vocês? Tem que falar mais perto aí, puxa aí. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, né? Estamos aí. Hipólito, a gente sabe que engenharia é difícil de lidar, mas você escolheu ainda a engenharia mais difícil. Nós também, né? A gente não pode se excluir, não, porque a gente gosta de problema. Engenheiro gosta de problema, né, velho? Gosto. Sem dúvida alguma. Você trabalha com obras de engenharia em condomínio, cara. Fala um pouquinho aí de como que você caiu nessa parada aí. Só chega um pouquinho aqui o microfone, Vamos pá, lá, vai deixa eu lá. ajeitar aqui um pouquinho. Pois é, Léo, como é que tudo começou, né? Na verdade, essa coisa de trabalhar com empresa, né, de ser empresário, que é o que a gente faz, né? A gente, no fundo, a gente é engenheiro e é empresário ao mesmo tempo. Sim. Surgiu lá atrás, né? Eu comecei... A gente é contemporâneo, Sim, né? Da sim, UFES, só né? mesmo, aham. Nós estudamos lá, a gente se formou... Por acaso, temos aí... Não fala Quanto tempo de formado? não. né? 10 anos, sei lá. 10 Passou, anos? passou 10 lá. anos de formado. 10 anos tem 15. quase eu, meu filho. 15. Tem 15. Só que eu formei tem 15. Acho que Léo também, né? Você formou em 2007. talvez. Você foi o segundo período. Isso, foi o segundo de Eu fui o 2003. primeiro, isso né? mesmo. Isso aí. Então, desde lá, aí eu comecei a trabalhar com estruturas, com a parte de projeto. Até porque eu fiz o mestrado, né? Na área de Foi daí que teve estruturas. essa ideia maravilhosa de fazer mestrado. Meu Foi. Deus do céu. Aí a gente terminou a graduação, eu terminei a graduação, fiz o mestrado e comecei a trabalhar na área de estrutura com cálculo estrutural e tudo mais. E sempre gostei de trabalhar por conta própria. Sempre quis fazer meus projetos por fora, trabalhar assim e tudo mais. E só que assim, eu cansei de ficar nas empresas, né? A verdade é essa, que eu queria trabalhar para mim, queria sair dali. Comecei a fazer projetos por fora, né? Abri uma empresa que antes da Tratos, na Sempre verdade. projetos estruturais. Sempre. Aí foi por aí. Aí um belo dia eu falei, bom, por que não fazer obras? Né? Por que não... Você acordou de manhã e falou, vou fazer obra. Nossa, que ideia genial. Por que não fazer obras em condomínio? Em condomínio logo, né? Pois é. Podia ser uma obra para uma pessoa só, tem que ser para 30, 40 pessoas. Pois é, mas, na verdade no início foi assim. Eu falei, vou fazer uma obra. Aí fiz uma obra que não deu tão certo assim. Vou nem falar da minha primeira, não. Até porque, né, lógico, a primeira a gente sempre sofre um pouquinho, né? E aí eu fiz uma obra e falei, não dá. Eu voltei para trabalhar com projeto e, em paralelo a isso, eu sempre dei aula também. Né? Sempre dei aula em faculdade e tudo. Então, sempre levei as duas carreiras, digamos assim, em paralelo. E nessa época que eu fiz a obra e parei, eu fiquei só dando aula uma época, uns 2 anos. E aí, 2 anos depois, eu acho que eu vou voltar para fazer obra. E aí eu voltei... Nossa. Eu já dei uma olhada aí. Então. A coragem, né, de voltar. Nossa, né? Mas a verdade foi essa, que eu É. voltei e realmente de lá, de 2016 para cá, praticamente, vamos dizer assim. Basicamente isso. Hoje eu dou aula ainda, né, também, mas assim... Hoje Que é outro eu preso- vício, né? O que pessoal outro fala vício. que quando dá aula, cara, é vício. A sala de aula é muito viciante, ela é muito gratificante, ela é muito, você está se atualizando, isso parece um jargão, né? Parece um clichê, né? Mas a verdade é essa. né? Estudar para dar aula, Estudar é pra verdade, dar aula, faz sentido, né? E o contato com o pessoal, o próprio networking que você faz também. Já fiz obras porque alunos me indicaram, por exemplo. Olha que legal. Isso é bom. Então, isso é bom. E como é que veio as obras do condomínio? Como é que vieram, né, essas obras? Né? A grande verdade é que eu percebi o condomínio tem vários desafios, vários problemas, né? Só que tem uma coisa boa, porque quando você faz uma obra para condomínio, você não está lidando com um cliente específico, de um apartamento ou de uma casa. Você faz uma obra na área externa. Então, assim, você tem uma liberdade maior de trabalho, digamos assim. Você faz... e não tem aquela cobrança tão direta, né, quanto um cliente particular tem. Faz em cima de você. Né? Então, tem essa pequena vantagem. Né? Isso me chamou a atenção. Aí eu comecei a fazer obras em condomínios, depois eu descobri outros problemas também, né? que vamos conversar um pouco aqui sobre isso. Né? Mas assim, o bom de condomínio é escala, né, cara?
A gente também presta serviço para condomínio, né? A gente trabalha com inspeção e outras. Inclusive, estamos auditando você também, né? Tô sabendo. Mas, assim, a escala. Pô, são não sei quantos mil condomínios. Então, é uma área muito ampla. E, justamente por ser muito ampla, tem muito problema, cara. Muito problema. Aí, cara, como é que é? Assim, eu sei que já chegou vários tipos de orçamento para você fazer. Mas como é que é a escala? Você chega desde o pinta aqui para mim até, ó, tá caindo lá, ferrou. Como é que é? Como é isso? E como estruturar isso, o tomador de serviço, estruturar isso para facilitar justamente até a execução e compreender melhor o problema em si, né? Porque é difícil, cara. Então, isso é um desafio muito grande, Léo. Você tocou num ponto muito interessante de condomínios, que é o quê? Realmente chega desde uma pintura de uma calçada, pintura de uma fachada, até reformar toda uma fachada, por exemplo, que hoje a demanda é muito em cima disso, né, da manutenção das fachadas de condomínio. Isso acontece bastante. Aí tem duas questões importantes. A gente, na Tratos Engenharia, o que a gente faz? Primeiro, a gente toma uma decisão do que é mais relevante. Chegaram 15 orçamentos para poder fazer no mês. A gente escolhe, bom, desses 15, eu tenho 5 mais interessantes. Vamos trabalhar nesses 5 e vamos abrir mão dos demais. Ok. Esses 5, aí que vem as triagens. As triagens, né? A gente quer fazer isso, mas tem um projeto? Não. Já começou. Já começou por aí. Mas não tem um projeto. Ok. Aí você faz um orçamento e envia. E aí o cliente fala, o síndico, ou o administrador, ou comissão. Mas é porque outra empresa colocou isso aqui e você não colocou. Não, isso é começa. Isso é um problema. E foi até interessante isso, porque eu sempre orientei. Quando lá atrás, eu sempre fui muito técnico, assim, sempre gostei de fazer a coisa muito certinha. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu sempre, como engenheiro, muito, muito cartesiano, né? E eu sempre falo, não, eu vou fazer a minha proposta. Você pode usar a minha proposta como modelo. Base para os outros. Sem os valores, obviamente, né? Sim. Não, cara, bota os valores. Bota aí, o valor também. O valor, pô. Aqui pode usar abrir o mercado. Pode usar a mim como modelo sem problema. Que isso ajudava um pouco a orientar o pessoal, porque realmente tem aquele pessoal que age de má fé. Lógico. Tem. Não, vou colocar. Tem 15 itens para reformar, vou colocar só 12 e 3 depois o aditivo. Por exemplo. Isso acontece. Direto. E eu perdi muitas obras assim. Isso aí é terrível, né? E aí eu tive essa ideia de falar isso com os condomínios. Fiz algumas vezes. E depois, muitos condomínios já me perguntavam, mas você faz edital de obra? Né? Aí não, mas eu conheço pessoas que fazem. Vocês, por exemplo. Nós. Não, eu achei essa ideia genial. Né? Na verdade, eu sempre pensei nisso. Né? E hoje está crescendo, graças a Deus. Amém. Está crescendo muito. Né? Mas, Hipólito, isso era normal antigamente. Você pode lembrar da época que a gente estagiava? Se perdeu. Existia editais de obra publicados em jornal. Você lembra disso? Não, é porque você não... Eu estagiava no escritório justamente trabalhava com condomínios. É mesmo? Inclusive, até o nosso amigo Caleno trabalha... O Caleno. O Caleno trabalha hoje lá. Eu fui estagiário dele. Vou chamar o Caleno aqui. Caleno, queremos você aqui. Vocês não sabem o que é o Caleno também, tô nem aí pra vocês. E tinha editais, cara. Existiam os editais, a gente ia no condomínio, tinha projetos, existiam os arquitetos. Pelo menos um projeto base. Pelo menos não era igual o que a gente almeja hoje, né? Mas tinha. Então se perdeu, cara. A galera foi meio que... Agora tá voltando. Entendi. Pois isso é ótimo, né? Voltar, isso ajuda muito a gente, né? Porque a gente consegue fazer um orçamento muito mais assertivo, todo mundo, né, ficar concorrendo de igual para igual. Exatamente. Né? Porque isso não acontecia antes. Então, enfim, acabou que a gente entrou nesse assunto, né? E assim que eu tenho trabalhado hoje, né? A gente tem trabalhado em cima a maioria das propostas que eu faço hoje tem os editais de obra. Algumas não, e quando não tem, eu tento fazer esse esquema de... Eu faço a minha planilha, mas não me importo da minha ser utilizada como um modelo, uma base, pelo menos. Até porque fazer um levantamento de coisas a serem acertadas num condomínio é um desafio. A gente tem... Entrando até no tema
tema do nosso tema de hoje, que é sobre fachadas, né? Que barato que sai caro. Como é que faz o levantamento do que tem que ser consertado numa fachada? Você já vai... Os passos, passo a passo. Passo a passo ali, né? Faz uma inspeção da fachada. Assim, ligou para Tratos assim, alô, Hipólito? Então, tem uma pastilha aqui. Primeiro que o cara ou já chegou, já caiu, ou tá prestes a cair o revestimento. Aí né? Como é que eles chegam em você e como é que você faz esse passo a passo aí pra chegar de fato na execução ali? Pensa que não tem o TR, não tem nada. É você, o cara ligou para Tratos lá e... Não, acontece toda hora. Léo, acontece toda hora. Olha, eu tô com um problema aqui na fachada, vem cá, vem dar um orçamento para fazer a obra. Aí eu olho, tem projeto? Não. Tá. Fez o levantamento. Tem laudo? Não, mas eu preciso de um laudo, Frei. Não, que claro. isso? Não, preciso de um laudo. Eu vou olhar na minha bolinha de cristal o que tá acontecendo no seu revestimento. Mentalizei. Exatamente. Aí eu falo, olha, para eu saber quantas pastilhas eu tenho que consertar, se é 10% da fachada, se são 20% da fachada, se é a fachada toda, eu tenho que ter alguém que vai subir lá e vai ver onde está o problema. Sim. Teste de percussão. Aí eu explico, né? Tem o teste de mapeamento de fachada, que você faz o teste com martelinho de percussão. Tem os testes Não é tirar foto de drone só. Não. Por favor, engenheiros fotográficos. Não é só tirar foto. O drone, só funciona para fazer uma vistoria. Exatamente. Auxílio pelo amor de Jesus. Não é isso? Falei certo, Léo? Falou. Você que é especialista. Os espumeiros do Instagram ficam doidinhos. Comprei um drone. Aí... Gente, drone não é tudo. Enfim, desculpa. É porque eu fico estressado com essas coisas. Mas vai lá. Então, aí eu oriento o condomínio a fazer um laudo. Né, um laudo de inspeção, né, e fazer um mapeamento de fachada para a gente chegar nos quantitativos. Aí sim, chegar nos quantitativos, aí vem o edital de obra. Feito todo esse processo, aí a gente consegue fazer um orçamento mais assertivo. Mas eu sempre oriento. E quando o condomínio não quer fazer? Aí eu não participo da cotação. Aí sim, é isso aí. Porque aí Você, como executor, é de suma importância que você tenha isso no seu planejamento. Porque senão lá na frente vai pesar para você. Porque os condôminos não vão entender o porquê de algum aditivo, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Exato. Porque é custo, né? Então quando você transforma em custo, a galera fica de cabelo em pé. Né? Exatamente. E hoje em dia eu acho que está tendo cada vez mais, pelo menos nós estamos encontrando muita dificuldade para a contratação de empresas, igual a sua, assim, que trabalha com fachada, que tenha know-how. Pelo menos aqui no estado, tá faltando profissional. Como é que está sendo isso para você administrar isso? Profissionais, a gente teve um boom na construção civil, teve o crash, a galera saiu da área, agora está voltando aos poucos e os bons profissionais estão ficando nas obras de maior porte, as que estão voltando. Como é que está sendo lidar com essa questão da mão de obra? Exatamente. A mão de obra é um ponto muito delicado para a gente. É bem desafiador mesmo, né? Bem difícil, bem desafiador. O pessoal, a melhor mão de obra, ela está mesmo, né, nas grandes empresas, né, nas maiores empresas, e também no trabalho autônomo. Isso. Tem um pessoal que... Não... O fachadeiro, então, é ele sozinho. Esse é a realidade. Esse é a realidade. Esse é Pokémon raro. Esse Exatamente. aí não dá certo. Então, assim, eu estava discutindo sobre isso hoje, inclusive, né, de manhã com a esposa, conversando, como é que eu vou resolver esse problema dos balanceios, que eu tô com um desafio. Você fica discutindo obra com a sua esposa? Pra que isso? Não sei. Pra não Ela ter é que engenheira discutir também. então tá ótimo. Então tá bom. Por isso. Tem Já ia falar... Não é pra discutir outras coisas. Né? Falar de Fórmula 1, né, Lia? Por exemplo. Vamos... Verstappen ou Hamilton. Pois é, mas aí essa questão tem sido resolvida dessa forma, né? Primeiro, tentar oferecer um contrato melhor para esse pessoal, né? Um valor de honorário mesmo, né? Melhor, né? Um salário melhor. Sim. Ou treinar, montar equipes, né, do zero, treinar esse pessoal para poder fornecer essa mão de obra. Essa tem sido a solução adotada na Tratos hoje. Então, pega alguém, faz um curso de alpinista, e aí sim, vou moldar essa pessoa do zero até ela chegar, né, no ponto que a gente precisa para poder estar atuando. Mesmo que isso possa ser um problema no futuro de alçar voo sozinho, não tem como fugir dessa correndo o risco de que a pessoa, né, às vezes Exatamente. pode ter... Então, porque é difícil treinar, cara. É alpinista. É um curso de alpinismo. A gente fica imaginando que é só uma descida simples, mas tem prédios aí que tem 6, 7, 8 descidas, vidro. O cara tem que saber o tipo de material, como fazer o assento. É difícil, cara. E envolvendo fachada, a gente tem aquele grande problema de muitos condomínios não tem ponto de ancoragem, né? Então já começa aí.
Ou Não, quando pendura no tem, balde. Não tá distribuído de uma forma que te permita descer ali em todas as fachadas. Essa da pendura no balde eu já encontrei Já, no condomínio, que a gente foi fazer inspeção. E aí, eles estavam fazendo um mapeamento de fachada antes de terem contratado a nossa empresa. Estavam fazendo já um mapeamento com uma outra empresa. E aí, tinha um alpinista ali Cara. de balde de concreto. E eu fiquei assim, eu não quero nem estar aqui. Eu vou embora, eu vou vir quando esse cara não estiver descendo aqui. Porque eu quero nem ver. Nós ligamos pro síndico que falou, hein, você é réu primário? Pelo amor de Porque, Deus. cara, se o cara cair lá, a culpa é dele. Corresponsável. A culpa é dele. Exatamente. Com certeza. Isso eu vejo demais também. Vocês veem, eu também vejo e eu sempre oriento. Ó, ancoragem é obrigatório. E inclusive tem que fazer teste. O Sim, teste, é. né? Exatamente. Esses dias eu fiz uma obra até lembrei agora, uma obra no condomínio, enorme, né? Um prédio em Vila Velha ali. E tinha 100 e poucos pontos de ancoragem, 112, se eu não me engano. Só que na nossa reforma a gente não ia usar os 112. A gente calculou, eu vou usar 52. E nós testamos 52. Não nós, né? A gente terceirizou esse serviço, que a gente não faz, mas eu acompanhei. E 2 pontos foram reprovados. Aí. Tá vendo? Mas Você vai isso colocar porque você funcionário teve pra o descer, cuidado tá certo. de pedir, Sim. né? Porque nem isso o pessoal faz também não, cara. Tem muita empresa que Geralmente desce, o condomínio tem que fornecer o laudo periódico de testagem da ancoragem. É o que muita gente não sabe, né? O ponto de ancoragem, ele é um dos itens que tem que sofrer manutenção periódica, né? As pessoas acham que instalou, não sei quantos anos, instalar e pronto, deixa lá. Né? Grudou ali, não sai mais, não é bem assim. E normatizado, né? Porque... E aquele antigo? Nossa, Você lembra aquele ferrinho? vergalhão. Tem fotinha aí, tem fotinha. Ah, é? Meu Nossa, Deus. a gente encontrou A gente tirou lá na Croácia. Foi que não, né? Não foi no todas Brasil, as não. fotos que serão mostradas foram Não são em no outro Brasil. país, tá? É. Entendi. Não foram aqui, Fico não. mais Nem- tranquilo. muito Estados menos no Unidos. Espírito Santo. Estados Unidos, Nossa. Canadá, esses países de terceiro mundo que não... Fico mais tranquilo desse jeito. É Você não porque vê. lá o vergalhão ele é feito de outro material muito mais resistente. É, isso, Então, Entendi. Mas, então, existe realmente assim, porque condomínio, durante muito tempo, hoje está mudando, mas durante muito tempo foi colocado daquela forma assim, entrei e acabou. Tô nem aí, o síndico se vira, o administrador se vira, e agora esquece da própria responsabilidade de cuidar do bem, né? De estar ali, é chato participar de reunião de condomínio. Claro. Você já participou de quantas, mais ou menos? Ah, umas 5. Já foi Você expulso, não vai? já foi expulso de quantas por ter falado a verdade? Nossa. Várias vezes, né? Várias vezes. É difícil, cara. Reunião de condomínio ali, o bicho pega. Não, você chega lá e fala, então, vocês estão querendo reformar a área de lazer. Estão querendo reformar a área de lazer, mas a fachada tá caindo. Não, e ainda tem essa questão, né? Falando sobre fachada, de todo o edifício, eu acredito que a fachada é o elemento construtivo ali onde o custo de manutenção é muito grande, é muito alto. Né? Então, quando você fala... O custo de que você tá falando de reforma, né? De Porque o de manutenção é limpeza, inspeção. Lavagem. não, isso. Isso, De reforma. Reforma, reforma. na verdade, manutenção não, porque Manutenção é a mais se barata que desse tem. manutenção seria barato. O custo para reformar, para corrigir um problema, para corrigir uma patologia em fachada. Né? Porra, Então, cara, é uma que é merda. justamente porque não fez a manutenção. E a manutenção Mas- é lavagem, né? Basicamente lavagem. É. Mas, Lícia, você tocou num ponto muito, muito interessante. Uma vez eu estava na aula da pós-graduação e a gente estava discutindo sobre isso, né? Sobre a vida útil de cada material. Né? As pessoas, eu sempre falo com os clientes também, com os síndicos, enfim, com as pessoas que me atendem sobre isso. Os materiais têm uma vida útil, certo? A tinta, Sim. rejunto, Selante, cimento, tá. selante, tudo. Selante não dá problema, tá, gente? É verdade. Quase não. Não dá problema. Uma simples lavagem, por exemplo, uma simples lavagem numa fachada e a aplicação de uma demão, suponhamos, você pintou uma fachada hoje, né? Hoje é dia 20, não sei. 20 lá vai 20 bolinha. alguma coisa, 26. não sei, 26. De agosto. Aí nós pintamos uma fachada, terminamos hoje, ok? Daqui a 2 anos, se eu pegar essa fachada e lavar, suponhamos que eu pintei com 2 demãos de tinta direitinho, conforme manda a norma, como é que manda o fabricante, tudo mais. Daqui a 2 anos eu lavei essa fachada e apliquei uma demão de tinta, eu já tenho mais 2 anos de vida útil dessa tinta. E mais 3 anos depois, eu lavei novamente, apliquei mais uma demão, eu tenho a fachada bonita por 5, 6, 8 anos. O que os síndicos fazem, né? As comissões e tal? Esquecem disso, deixa isso pra lá. E aí, Porque por tá isso no que... manual, né, cara? Porra, tá no manual. Quem tá no recebe manual, né? É. Isso também.
Isso funciona para qualquer coisa, né? Para as pingadeiras, isso funciona para os pontos de ancoragem, isso funciona para as pastilhas, para os rejuntes, né? Então, a questão, o custo de manutenção, ele acaba aumentando muito, que quando vai fazer a manutenção, Já vai é fazer algo tudo. muito Não é grande. manutenção, né? Já é correção. Correção. Já Já é correção. Então, o negócio já tá desplacando, já tá caindo. E o que mais me assusta, e eu acho que você também já deve ter percebido isso, é que prédios novos estão saindo, que a gente está tratando de fachada, sem projeto de fachada. Os caras não fazem. E projeto de fachada, 70% dele é execução. Explicação de como vai ser executado, como é que vai ser o tempo de cura, como é que vai ser. E isso daí, depois do projeto, vai influenciar na manutenção. E não tem, cara. É até engraçado, porque às vezes a gente, quando pede os projetos, né? Pede projeto de fachada. Aí o pessoal vai lá e manda aquele que foi do arquitetônico aprovado. Que o cara colocou lá a Gente, pastilha Tá Gael, escrito Gael. fachada, às vezes, ali na legenda do projeto, mas então não é um projeto de fachada, é um projeto arquitetônico, é outra situação. O projeto de fachada vai ter que constar todas as especificações, a espessura de cada revestimento, de cada etapa, de cada camada. Aí vai fazer uma reforma, tem que fazer o projeto de fachada. Só que eu não sei o que tem lá. Aí vai ter ensaio, Exatamente. vai ter, eu vou ter que ver como é que o cara vai descer lá para fazer a reforma, já vai ser os projetos de balancinho, cara, então Exatamente. é um trabalho hercúleo, né? E aí é que tá o que eu te falo. Falta projetista, cara, de fachada? Falta. Eu acho que falta, sim. Até porque o mercado do Espírito Santo, especificamente, ele não absorve esse tipo de projeto. Isso é uma falha nossa. Sim. Né? Eu tive aula com um professor que trabalha em São Paulo. Ele é daqui, eu não sei se ele é daqui ou se ele é de São Paulo. Renato Saad? Renato Saad. São Paulo. Nossa. O Ele é de São Papa. Paulo, né? Oh. Ele falou, Ele Não. ele é de lá, não tinha certeza. Renato. Eu não tinha certeza. Pô, bicho. A gente tem um altar pra ele lá no É, nosso tem. escritório. Não, ele cara é é um foda, monstro, cara é né? Eu tive aula com ele no curso de fachada, inclusive. Ele comentou sobre isso, né? Sobre a necessidade do projeto, né? E que lá fora isso é muito comum. Né? E aqui não tem. É engraçado porque até projeto arquitetônico mesmo, lá em São Paulo, eu já trabalhei, já estagiei numa empresa que fazia projetos para São Paulo, eles têm o costume de que o projeto arquitetônico já seja praticamente executivo, que é outro costume que a gente não tem aqui. Não tem aqui. Pois é. Na verdade, não tem muita engenharia. A gente observa isso em São Paulo, é porque São Paulo tem grandes obras. Sim. Mas, cara, eu já vi projetos dos grandes centros de São Paulo horríveis, péssimos, e de obras grandes. Prédios que o custo, o valor unitário é grande. Então, assim, eu acho que é uma falha realmente da engenharia e arquitetura de não absorver isso. Né? A gente se preocupa com o projeto estrutural, hidráulico, arquitetônico e o resto, Exatamente. projeto acústico. Desempenho térmico. Desempenho térmico. Não tem, cara. A gente tá batendo de frente com isso agora por conta da norma, Norma né, de de desempenho. desempenho. Isso aqui é um projeto, quer ver um projeto que é fundamental e quase não existe? Projeto de impermeabilização. Não, pra quê? Nossa, isso daí... Não, pra quê? Não precisa. Tô para te falar que 90% dos problemas de edificação vem por causa da água. Vem. Sim. Se não tivesse, abolir a água do planeta, coisa que é impossível, claro, a gente não tem problema com Olha que edificação. tem gente se esforçando pra acabar com a água do Inclusive, planeta. impermeabilização de fachada, né? Exatamente. Muito problema de infiltração e umidade. É porque os caras negativo. esquecem. A junta, o selante, faz parte do processo de impermeabilização. Então ela faixa não faz parte. E zero. Exatamente. Enfim, aí você perguntou, faz falta profissional? Eu acho que assim, até temos profissionais, mas o pessoal não trabalha nessa linha porque o próprio mercado não absorve. Mas acho que isso tem que ser uma coisa que tem que começar a mudar, né? Começar a mudar agora. Né? Contrate-nos. Síndico. Contrate. Síndicos, faça um projeto de fachada. E chama tratos para executar. Chama Bom, exatamente pelo fato de faltar projetistas que a gente encontra algumas bizarrices em obra. Nossa. Então, no nosso momento de engenharia de quinta, nós temos algumas coisas aí pra gente mostrar e só rir, né? Não, Momento rir e chorar. engenheiro de quinta categoria, né? Não vê aquelas coisas... Solta o VT. Não tem VT, né? Não, vai ser no... Solta o PowerPoint. Não tem VT ainda não, né? Não tem. Não, a gente não tá com... Inclusive, se quiser financiar, a gente tá precisando de patrocinador. Siduscom? Ô, CRE. Não, CRE não patrocina, não, né? Não patrocina, não. Não é. A gente não é o Flow. Aí, ó. Nem o negócio tá funcionando aqui, tá vendo?
Aí. Desplacamento de fachada. Com certeza é aquele tipo de caso que você pega, né? O síndico liga, o vizinho reclamou, caiu do nono andar. Caiu do nono andar. desplacou. Caraca, caiu do nono andar. Isso aí a gente vê, infelizmente, demais. E o perigo, né, que tem isso aí, né? O Sim. risco enorme, né, de causar algum acidente, né, grave, né? Olha o com tamanho vítima, desse O que é revestimento. engraçado, né? Só cai no horário de pico ali da utilização da área de lazer. As crianças É. tá tudo na piscina, o trem despenca. Aí é o Infelizmente. desespero. Pois é, isso aí, claramente ele tá... A colagem não foi bem executada, Não, né? saiu tudo. É tudo limpo ali, tá vendo que aquela peça Cardoso tá... completamente limpo, né? Essa botina rosa não é da Lia. Não. Não. É porque foi uma viagem que eu fiz pro Canadá. É, isso aí. Olha só, vamos ver um outro aqui. Isso aí é super comum, Não né? é super comum. Aí tá pra ver melhor, né? A mesma foto aí. Só É pra... destacamento porque... volumétrico, isso, né? Caiu com a camada de reboco. Acho que isso aí foi aquela placa inteira, né? Hoje em uma dia você placa tem aquelas inteira. pastilhas que vem tudo, vem 10 por 10, aí... Isso é legal de falar porque o ensaio de arrancamento, né, ele mostra isso, né? Mostra onde está o Exatamente. problema, né? Assim, em qual parte está. Se está na argamassa, se está no reboco, se está no lajota, né? Enfim. É A gente legal passa os orçamentos pessoal, quando a gente vai fazer as inspeções, ensaio de arrancamento. Pra quê? Não, pra nada. É. É porque eu gosto de ficar Vai pendurado gastar lá. seu dinheiro. Tem nada pra fazer, isso aí tá só a ampliação, né? Aqui aí, ó. Aí, tá vendo? Tá limpinho. ó. Mostra, Nossa. dá pra ver claramente que não foi feito o movimento correto, né? Também dos cordão, cordões, é. para destruir os cordões, né? Acabou. Não tem cordão aí. Não tem cordão. Aí ele nem tem. E também talvez o engobe nem tenha sido tirado. Ah, é. Talvez. É aqui, dá até pra ver, olha. Dá pra ver, tem até uma partezinha branca Tem, ali, talvez seja um engobe ali. verdade. Que tem que ser removido, né? Antes de assentar a pastilha, qualquer revestimento. Esse aqui é pouco comum, né? Na engenharia Nossa. brasileira. Nossa, Isso olha é- a espessura disso. Isso é interessante porque o pessoal não sabe, né? Que a tensão de cisalhamento que é gerada é enorme. Você tem uma camada de reboco enorme. Quanto maior ela é, mais peso ela gera. ela pesa. E nós, como engenheiros, Eu não vou falar qual altura que estava isso daí, mas dá pra você ver pelas copas das árvores, né? Mas olha só, nossa, é permitido você ter até uma espessura maior do que a normativa, desde que você faça as telas. as Né? telas e exatamente. receba a estrutura de forma... E aí isso vai estar onde? Projeto de Não, projeto de fachada é gasto. Legal. É gasto. É gasto. Aí, vamos ver. Aí, isso que você deve ficar doido. Nossa. Nossa. Os Meu homens Deus. trabalhando. Olha ali o Olha cara ali. que Olha Andame na olha que, rampa. meu Deus, sem nenhum cinto ali Nada, tem. Eu tô nada. sem Nossa, óculos nossa, aqui, a mas não. rodinha Isso tá aqui é até na imagem cadeira. ilustrativa, agora cada dia de verdade mesmo. Tem Meu gente que encontrou. Deus do céu. Não, ali isso aí é realmente perigosíssimo. Infelizmente a gente vê isso, né? A montagem do andame totalmente fora de norma. Né? Tem que ter projeto Tem que também, ter. tá? Desculpa. Tem um responsável técnico pra montar essa Exatamente. jaca aí. Existe, Vocês ouviram aí, né? Se vocês passar perto de um negócio desse, sai fora. Existe RT para isso aí sim, com certeza. Vamos ver o outro aqui, deixa eu ver aqui. Meu Deus. Pelo menos tem ali. Isso é a Tava importância com- do cinto, é, cara. Tava com cinto de segurança. Essa aí dispensa até comentários. Não dá nem pra falar. Ué, acabou aqui? Não, pô, peraí. Ah, poxa. Ah, acabou. Acabou aqui? Eita! Tá vendo, gente? Precisamos de patrocinadores porque a gente tá com problemas Acabou. tecnológicos. Não, mas tem mais. tá bom. Ah, não. Tem não. Acabou. Ah, acabou. foram só essas? Foram só essas. Mas, cara, isso daí foi só pra mostrar o tanto de problema que existe em fachada por falta de projeto e as execuções equivocadas. E, por exemplo, contratar uma empresa, é muito difícil uma empresa chegar e falar, olha, antes de eu descer meus funcionários lá, eu testei os pontos de ancoragem. Isso que Cara, você isso- isso a gente não encontra no mercado. Tem um ponto curioso que eu sempre comento com os síndicos. Até a argamassa que você vai utilizar, ela tem que ser pensada em projeto em função, por exemplo, da incidência do sol. Uhum. Você tem uma fachada que é sol da manhã e uma outra que é sol da tarde. Sim. Aí você tem tempos em aberto, né, que é uma Ah, característica de argamassa, diferentes. Então você tem uma fachada que está pegando mais sol e uma que está pegando menos sol, obviamente a argamassa vai secar mais rápido onde tem mais sol. Então teria que ter um tempo, né, de secagem menor. Até esse tipo de cuidado deve ser levado em consideração no projeto de fachada. Só que simplesmente isso é negligenciado por aí, né, esse tipo de coisa. Módulos de elasticidade das argamassas, enfim, isso tudo aí muito menos se fala, né, mas é importante. Teor de umidade, né, na região, então tudo isso é importante se pensar, né, Exatamente. Antes de fazer. O tipo de argamassa colocada, exatamente. A grande questão é que a gente quer a pressa, né, a urgência para se fazer a obra é sempre muito grande. Não, quero fazer logo porque está caindo. Vamos planejar.
Planejar. Vamos projetar. Ó, já é o segundo programa que fala de planejamento, hein? Não, vamos, né? Vamos fazer Vamos logo, mudar, vamos dar tal. planejamento de quinta. Né, mais fácil. Então, quando o cliente ele entende, o síndico ele entende que tem que fazer um bom planejamento para ele ter um resultado melhor, é ótimo. Né? Mas alguns, infelizmente, não acabam tendo aquela ansiedade e não aceitando isso. Cara, assim, tá acabando. Pô, Infelizmente, Não é já, cara, possível. muito rápido. Passou tão rápido. Passou. Não é, gente, nos patrocinem, vamos fazer uns programas maiores. Rapidinho. A Tratos não pode patrocinar a gente, não, brincadeira. Vai. Cara, Vamos Hipólito, começar. Hipólito, muito obrigado por você estar aqui, cara. Você é um dos profissionais que a gente tem o maior respeito. Não é à toa que quando chega condomínios que a gente está dando consultoria e pergunta sobre a empresa, a gente fala, não, isso aí pode... Não sei se vai ganhar, mas pelo menos em qualidade está garantido por conta do profissional que você é e de todo o cuidado que você toma. Então, deixar aí para você aí um salve grande aí, pode dar o seu recado. Agradeço muito por você ter vindo aí aqui com a gente. Pô, que isso, eu só agradeço mesmo o convite de vocês. Vocês também admiro muito vocês dois. Eu vejo o empenho que vocês têm, né, no estudo também. Vejo vocês aí sempre nas pós-graduações, nos eventos, né, sempre estudando. Isso é muito importante. Né, tá sempre se qualificando, né? Para poder oferecer, né, para o mercado, né, para a engenharia, né, um retorno bacana, né? Então eu só agradeço, né, pela parceria, né, pela ajuda de vocês de sempre aí. E é isso, gente. Tratos Engenharia, sigam a gente lá nas redes sociais. Instagram, né, olha, vamos deixar aí embaixo. Sim, Rede de contato dele aí, tudo. E ó, síndicos, contratem a gente. Slogan. Pô, você podia botar lá, Tratos, contrate a gente. Boa, gostei. Mas obrigado mesmo aí pelo respeito, por tudo. A admiração ela é também recíproca, pode ter Show. certeza disso, tá? Obrigada, Hipólito. Léo, nossos comentáriozinhos do final. Curte, siga. Curte, siga, destrave, compartilha. sininho. Marca o Felipe Neto Não, pra seguir a pra quê? gente. Porque é pra ele ficar sabendo que a gente existe. Tá bom. Indicar. Felipe, queremos você aqui. Galera, então, até o próximo Engenharia de Quinta, toda quinta-feira. Valeu, galera. Tamo junto.